Então, o acidente vascular cerebral é popularmente conhecido como derrame. Então, são exatamente a mesma doença. A gente tem um conhecimento da população mais sobre o nome derrame do que acidente vascular cerebral, mas se referem exatamente à mesma coisa. Então é muito importante a gente entender que existem dois tipos de acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. O acidente vascular cerebral isquêmico, que é o mais comum, acontece quando uma artéria é ocluída dentro do cérebro. Um vaso dentro do cérebro é ocluído por um coágulo e deixa de chegar sangue nessa região. Ele causa um infarto no cérebro. Então, o infarto é a falta de sangue com morte daquela região e pode acontecer em qualquer parte do corpo, não só no coração. Então, o acidente vascular cerebral isquêmico é o infarto cerebral. No hemorrágico acontece a ruptura desse vaso para dentro do cérebro, levando aí ao derramamento de sangue e por isso o nome popular de derrame. Então, curiosamente, esse nome derrame é um nome que descreve mais aí o que acontece no tipo de acidente vascular cerebral, que é o menos comum, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, as causas do acidente vascular cerebral isquêmico, que é o mais comum, 80% dos casos, incluem problemas cardiológicos que podem levar à formação de coágulos dentro do coração, problemas nas artérias, principalmente nas artérias carótidas ou as artérias vertebrais, formação de pequenas placas de gordura, e essas plaquinhas de gordura podem se formar dentro das artérias cerebrais também, levando à oclusão. No caso do acidente vascular cerebral hemorrágico, a principal causa é a hipertensão arterial, principalmente se mal controlada. Os principais fatores de risco para o acidente vascular cerebral incluem hipertensão arterial, colesterol elevado ou dislipidemia, sedentarismo, diabetes e problemas como arritmias cardíacas também podem levar a um risco maior de acidente vascular cerebral. A idade tem uma influência muito importante, então a gente costuma dividir os fatores de risco para o acidente vascular cerebral em fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os modificáveis são aqueles fatores que a gente pode atuar dando medicações e evitando aí as consequências em longo prazo, como a hipertensão, diabetes, colesterol elevado, arritmias. Os não modificáveis incluem idade e gênero. Então, existe uma frequência maior, uma tendência maior de ocorrência de eventos no gênero, no sexo masculino. Então, são os fatores de risco que não conseguimos modificar. Quanto mais idoso o indivíduo, maior a chance da ocorrência do AVC. Então, não existe uma faixa etária preferencial, a faixa etária é o quanto mais idoso o indivíduo for. Existe uma correlação entre gravidade e idade. Normalmente, os pacientes que têm o AVC e são mais velhos têm mais complicações associadas ao acidente vascular cerebral. E é importante lembrar que, apesar de quanto mais idoso, maior o risco, pacientes mais jovens, principalmente se portadores desses fatores de risco não tratados, também podem ter acidente vascular cerebral, inclusive crianças. Então, existem dois tipos de acidente vascular cerebral, o isquêmico e o hemorrágico, como já comentamos anteriormente. E do acidente vascular cerebral hemorrágico, existem alguns subtipos. Quando acontece a ruptura de um vaso para dentro do cérebro, essa ruptura pode ir para dentro do cérebro mesmo ou para dentro de um espaço que a gente chama meníngeo, que são aí as camadas que recobrem o cérebro. Quando o indivíduo tem um aneurisma, pode acontecer uma ruptura desse aneurisma para dentro desse espaço meníngeo, que é o que nós médicos chamamos de hemorragia subaracnoide. Então, o aneurisma pode levar a um AVC hemorrágico quando ele rompe. O edema cerebral é o nome científico para um inchaço cerebral. Então, alguns infartos cerebrais ou acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, quando muito grande, podem complicar com edema cerebral, o que pode culminar na morte do indivíduo. A primeira relação entre o infarto e o AVC é que os fatores de risco para essas duas doenças são muito semelhantes. Se protegendo contra o AVC, você se protege contra o infarto e vice-versa, porque os fatores de risco incluem hipertensão, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, então tudo isso precisa ser tratado.
A segunda correlação entre as duas doenças, o infarto do coração e o AVC, é que elas podem acontecer ao mesmo tempo. Então, o paciente pode ter um infarto, formar um coágulo dentro do coração, esse coágulo migrar para o cérebro e, como consequência, o paciente ter um acidente vascular cerebral. Isso é raro, felizmente, mas é uma associação que pode ser vista. O derrame fulminante ou o acidente vascular cerebral fulminante é aquele que leva ao óbito. Então, quando o AVC é a causa do óbito, ele é considerado como um AVC fulminante. É muito importante o reconhecimento rápido do acidente vascular cerebral, porque só isso vai levar a um tratamento imediato e evitar as consequências aí de um AVC não tratado. Então, os principais sintomas do acidente vascular cerebral, tanto do isquêmico quanto do hemorrágico, incluem paralisia de um lado só do corpo, paralisia facial, dificuldade para falar, dificuldade para compreender ou para emitir a linguagem, tontura súbita, cefaleia ou dor de cabeça muito importante e também uma dificuldade visual que pode ser de um ou ambos os olhos ou até a perda de um campo visual de maneira súbita. Um dado importante que temos da literatura é que sintomas atípicos de AVC, como por exemplo tontura, sonolência, o que a gente chama na literatura médica de rebaixamento de nível de consciência, são mais frequentes em mulheres do que em homens, o que pode levar a um erro no diagnóstico quando não valorizado. O sintoma clássico do AVC inclui essa paralisia de um lado só do corpo, a perda de sensibilidade de um lado só do corpo, mas sintomas como sonolência excessiva, tontura muito importante, podem ser sinais de acidente vascular cerebral e não serem valorizados caso não exista um protocolo adequado dentro dos hospitais. O interessante é que porque na maior parte dos AVCs o paciente não sente dor, muitos pacientes não veem isso como uma emergência. Então, nos casos de AVC, principalmente por ruptura de aneurisma, pode acontecer uma dor de cabeça muito importante, mas a regra é que o paciente com AVC não tenha dor de cabeça. Os sintomas podem ser muito sutis, como por exemplo uma dormência de um lado do corpo e o paciente não valorizar e por isso não chegar ao serviço de emergência. Uma característica do acidente vascular cerebral é ser algo súbito. Os sintomas se instalam de um minuto para o outro. Então é muito comum que o indivíduo chegue e a família consiga dizer ele estava falando quando eu percebi que ele deixou de conseguir falar ou quando eu percebi a dificuldade de movimentar um lado do corpo, e isso chama muita atenção para que o indivíduo pense que estamos diante de um acidente vascular cerebral e pense imediatamente em ativar os serviços de emergência.